chega um diagnóstico, o padre chega assim, olha, é o seguinte, esse caso não é o demônio. A pessoa diz, mas rapaz, que pena que não é o demônio. Eu vim de tão longe, Eu vim de Guto. tão longe e não é o demônio, Eu vim né? de tal Mas estado. pelo contrário, claro, vai tratar, vai buscar um acompanhamento. Às vezes é realmente uma patologia, uma situação que precisa ser tratada, mas nem tudo é o demônio. Qual é o passo assim primeiro? Vamos lá, vai ter um atendimento, a pessoa vem toda se contorcendo, babando, sei lá, gritando, mordendo, cuspindo. Já vi tanta coisa. E é, a partir do momento para começar o atendimento, para chegar a um discernimento que não é esquizofrenia ou histeria e pode ser o inimigo, existe algum método, alguma tática que o senhor, ou algum sinal que o senhor vai colocando? Não, esse sinal aqui é mais para ser o demônio, não, isso aqui é mais para ser humano mesmo, ou psicológico, ou psíquico, alguma coisa nesse sentido. Você falou tão bem já sobre o perdão. Todo o trabalho do exorcista Café tá começa bom. na catequese do perdão. Ah, Então, existem pessoas que a gente pode estar conversando e a pessoa começa a criar raiva da gente. É um sinal muito discreto. E ela relata isso. Ela disse, eu estou irritado com a sua fala, eu estou irritado se eu falar de perdão, eu estou irritado, não estou suportando, eu quero ir embora. Isso seria um sinal discretíssimo. A pessoa não suportar a presença do exorcista. E aí a gente pode ir para um segundo ponto. Aqui em São Paulo, em Aparecida, tem uma frase muito bonita. É evangelizar, acolher é evangelizar. Então, o grande trabalho do exorcista é acolhimento e catequese. Então, ele tem que acolher a pessoa. E a partir do acolhimento, ele vai vendo sinais, seja a raiva do próprio, seja a mutação das faces. A pessoa vai mudando. Fechamento da mão. O olho. Eu saí de uma mesa faz menos de um mês. Uma pessoa trouxe um menino em 11 anos. O menino não abriu o olho. E não precisa ele abrir o olho, porque quando ele olha para o exorcista, ele vê uma claridade tão grande que ele grita. Né? Esse é um sinal discreto. Ele não abre o olho. E se abrir, o olho vai girar ou vai ficar em cima, porque ele não suporta olhar no seu olho. Então, o olho do exorcista, ele tem uma percepção, tanto que tem gente que tem medo de olhar, né, para a gente. Eu disse, por que você tem medo? Não, seu olho parece uma faca, vai entrando assim. Né? É uma percepção. Mas essa percepção, ela precisa de muito cuidado. Porque também a pessoa no histerismo, ela pode simular uma mutação do olho. E aí onde o discernimento do exorcista vai ser tão preciso. Uma coisa também importante, dentro desse acolhimento, para que o exorcista saiba, são sinais préternaturais. Ou conversar com a gente em outra língua. Ou dizer uma piada numa língua que a gente sabe. Quer dizer, como é que ele sabe que eu sei essa língua? Sim. Como é que ele está conversando comigo nessa língua? E às vezes uma criança, às vezes uma pessoa semi-analfabeta. Então a gente começa a ver sinais préternaturais. Ou dizer aguçadamente, eu já vi uma pessoa num transe fora de si, ela descascou os pecados de uma pessoa que estava ao meu lado. A pessoa chorava, porque ela acusou ela de um pecado que ela escondeu. Ele é o acusador. Ele é o acusador. Né? Então ela acusou a pessoa que estava ao meu lado, ela olhava para mim, batia, esmurrava. Aí dizia, eu vou ferir ela. Aí começou. Descascou tudo da vida da pessoa. Nossa. Então aí a gente começa a ver sinais de ação préternatural. E existem sinais discretos. Eu já atendi uma pessoa que ela só fazia isso. É uma pessoa religiosa. E ela foi fazendo, a gente conversando, e o tempo todo ela fazia. Aí o Senhor me disse, pegue na mão dela. Quando eu peguei na mão dela, ela já caiu. Quer dizer, havia uma brecha nela, e era uma pessoa que eu nunca imaginava que tivesse com isso. Mas a pancada dela, no meu ouvido, começou a soar com peso. Eu já tenho alguma coisa nessa pessoa. Ela disse, o senhor acha que eu tenho alguma contaminação? Aí eu não respondi, eu só segurei na mão dela. Ela já desabou. Então, o discernimento para cada caso é único. Não existe fórmula, eu sempre digo para as pessoas, né? Às vezes a gente dá curso de aconselhamento ou de equipe de exorcismo, a gente diz, mas qual é a base que a gente... Nenhuma base. A gente vai ter o discernimento na hora, cada caso é único, cada pessoa tem uma história, cada pessoa acessou uma brecha, cada pessoa abriu o seu leque.
Santo Agostinho chega a dizer que Deus permite o mal para que a gente possa chegar ao autoconhecimento. Já pensou que sabedoria de Santo Agostinho? Verdade. Então, e aí eu quero dizer uma coisa. Eu estive num programa de TV e o repórter dizia assim, mas por que Deus permite o mal acessar uma pessoa? Deus permite porque ele vai transformar isso num bem. Ele permite porque isso vai trazer uma conversão de uma família. Isso vai trazer uma conversão de uma pessoa que ela nunca mais vai ser quem ela foi. Ela vai ser um homem convertido, uma mulher convertida, uma pessoa diante de Deus e diante da graça de Deus, que a gente vai dizer assim, bendito seja Deus por tudo que ela passou. Então, eu tenho testemunhado isso nesses anos, que eu tenho visto pessoas se tornarem pessoas de uma vida santa, de uma intimidade de oração, intimidade com a Eucaristia. A família também se voltar para Deus. Às vezes eram pessoas que estavam anos, ou, a gente vai agora além, gerações, anos e gerações afastadas da igreja. Inclusive, essas gerações acessaram muitas realidades que interferem nessa pessoa, está na intimidade com Deus. Um dia eu fui convidado a rezar. O assunto está pesado, viu, minha gente? Toma café. Eu fui convidado. Vou tomar até café aqui uma também. delícia esse café. Obrigado, amor. Você é um anjo, viu? Ele casou-se com a santa, Uma minha gente. santa, uma santa. Um dia eu fui convidado a rezar numa casa por uma criança que tinha um desejo recorrente, né, de tirar a própria vida. Ela tinha 11 anos na época, 10, 11 anos, não lembro. 9 para 11, por aí. E naquele caso a gente rezava e tudo, e era realmente um caso de rejeição, de perdão, na mesma linha, né? E uma criança pode passar por isso, de desejar tirar a própria vida, ou ter uma manifestação demoníaca. Talvez a internet, os jogos, isso tenha influenciado muito, ou a própria rejeição, a ausência dos pais. Isso pode chegar a uma criança, adolescente, criança mesmo, assim, e quais os caminhos que podem fazer com que isso aconteça? As crianças em si, mas a autoridade dos pais sobre elas é impressionante, não é? Eu já atendi casos Palavras que, de maldição. isso, as entidades diziam, o pai me entregou, Nossa. a mãe me entregou. Quer dizer, como entregou? As pessoas nem perceberam. Eu acompanhei um caso, tinha um casal arrasados, né? Porque quando você acessa a ajuda, você pode ter um tempo de ajuda, mas o preço vai ser muito caro. Além da perda da alma, o preço é muito caro. Então, uma mãe foi para um lugar, assim, buscar ajuda, e lá disseram, olha, eu vou lhe ajudar, mas você leva a sua filha para o mar e deixa ela passar 7 ondas. Depois que ela passar 7 ondas, pronto, toda a sua vida financeira vai se resolver. Nossa, consagrou a filha. Pronto. Eles não sabiam o que estavam fazendo. 7 anos se passaram, a menina pegou um revólver e deu um tiro na cabeça. Nossa. Pensa a dor desse pai e dessa mãe. Eles urravam. Eles urravam. Que adiantou o dinheiro se perderam a filha. Então, a autoridade do pai e da mãe abre portas e acessos a essas entidades que elas não sabem que estão fazendo o que a gente chama de pacto. Mas as pessoas estão dizendo assim, a gente está consultando, a gente está pedindo um conselho, a gente está fazendo uma coisa. Então, às vezes, você deu um banho no seu filho de tal coisa. É o que eu ia falar agora, eu ia falar isso, sobre banho. Faz um banho. Um banho de Faz não sei o quê, um banho de Isso sal, não é nada. um banho de cheiro. Você está um banho de fazendo não sei um o quê. pacto e entregando seu filho. Você está entregando sua filha. Mais tarde, na adolescência, você vai ter complicação. E você vai tentar acessar o que foi isso. E às vezes a gente nem lembra. Porque para a gente foi uma coisa tão simples e a gente não teve consciência. Mata o animal, faz isso. E aí bota você uma- falou de outra realidade. O poder da palavra. Nessa Escritura diz que a palavra da mãe arrasa uma casa, arrasa o chão. Então, uma palavra bendita abençoa toda uma casa, mas uma palavra maldita. E quando eu estou dizendo maldita, quer dizer, não foi feliz a pessoa no que ela disse. Ela não foi feliz. Até porque isso é cientificamente comprovado. A palavra de um pai e de uma mãe até 6 anos, existem teses, doutorados sobre isso. O intrapsíquico da criança até 6 anos, a referência é o pai e a mãe.
Então, o que o pai e a mãe diz para uma criança vai no mais profundo do ser. Você não é inteligente, você não tem capacidade. Ó, meu pai e minha mãe Esse menino que, não presta. Meu pai e minha mãe diziam que eu ia ser médico. Eu assimilei isso. Guardei isso dentro de mim, na minha memória. Está lá dentro de mim. Então eu tenho que estudar. Esse menino tá com cão nos coros. Pronto. Esse menino não vai dar para nada. Esse menino vai ser a vergonha da nossa casa. Essa menina vai ser a vergonha da casa. Lá na frente, ele abriu essa porta. Abriu essa porta. E aí vai ter que desfazer. Vamos cancelar essas palavras. É uma catequese, é um acompanhamento, é uma conversão da família, é um entrelaçamento que o exorcista ou a direção espiritual vai ter que fazer com a pessoa.